Capítulo 17. Tim não estava no quarto. Comecei a fazer a mala. Peguei uma pequena túnica e uma calça de sua cômoda em miniatura para colocar no bolso lateral de minha mochila. Guardei nossas escovas de dente, minha pasta e outros artigos, incluindo meu kit de maquiagem, delineador, batom e rímel. Pus uma troca de roupa na mochila e a fechei. Já estava com Black amarrada à minha perna, como de costume. Nesta viagem eu não queria correr nenhum risco. Minha arma estaria comigo o tempo todo. Nem me preocupei de usar roupas humanas normais. Estava indo toda de faia. Azar de quem não gostasse. Sentei-me na cama, olhando para o relógio, imaginando onde estava meu colega de quarto. Decidi tentar algo novo. Toquei o chão de pedra a meus pés, procurando ligação com o verde. Puxei um pouco de energia para mim e depois a enviei pelo complexo ao meu redor, imaginando uma vibração de alta frequência por todo lugar. Tim me havia dito que pixies eram muito sensíveis a sinais eletrônicos e similares. Esperava que Tim sentisse as vibrações e que soubesse que eu estava tentando falar com ele. Talvez ele pudesse até rastrear o sinal até a fonte. Parte de mim estava com inveja, porque todos os Fae ao meu redor poderiam usar telepatia de algum tipo. Eu achava que alguém que eles chamavam de mãe devia ser capaz de fazer coisas legais assim também. Mantive a vibração por cerca de 1 minuto antes de ouvir passos pelo corredor, mais rápidos do que eu esperava que fosse possível para quaisquer pés. O jeito como os pés batiam rápido no chão de pedra parecia um desenho animado. Minha porta se abriu para revelar um Spike ofegante e suado na porta. — É você que está fazendo isso? — gritou ele, com falta de ar. — Fazendo o quê? — Esse sinal, esse grito estridente e ensurdecedor que está fazendo que todos os nossos lobisomens entrem em colapso. Interrompi o sinal imediatamente. Talvez. Spike enxugou a testa com as costas do braço e se apoiou no batente da porta. Puta merda, Jane. Você não tem ideia do caos que causou em todo o complexo. Eu estava só tentando chamar Tim. Só então, sua pixie beleza fez sua aparição, zumbindo porta dentro. Jane, foi incrível. Você precisa fazer isso de novo. Precisava ver aqueles lobos perseguindo o rabo um dos outros pelo refeitório. Nunca vi nada igual. Ele batia palmas no ar. Ai, que merda. Eu fiz de novo, não foi? O quê? Perguntou Spike, já de volta a seu estado normal. Provocar os Fae? Sim, fez. Ele já não parecia tão cansado como se houvesse acabado de correr 2 quilômetros em 3 minutos. Não, eu quis dizer que ferrei com tudo de novo. Spike sorriu. Não se preocupe, está tudo bem. Tenho certeza de que agora que parou tudo vai ficar bem. Ninguém sabe que foi você. Como você sabia? Você se sacrificaria tanto por mim? Respondi com sarcasmo. Ele devia ter ouvido que as gêmeas iam e estava tentando me convencer a convidá-lo. Eu deveria... Sim, estou sempre disposto a me sacrificar pelo time. Especialmente quando o time inclui 2 súcubos de cabelos negros. Spike me lançou o seu olhar mais inocente. Ah, e elas vão? Interessante. Mas não. Claro, eu estava só falando de você, Jane, só você. Sorri,
caminhando até a porta e empurrando-o para fora de meu quarto. Sai, seu cachorro. Você não vai. Vai ter que arranjar um encontro com elas sem a minha ajuda. Comecei a empurrar a porta, mas ele enfiou a cabeça por ela, tentando uma última vez. Você falaria bem de mim para elas? Diria que sou um cara legal? Pus a mão em sua testa e o empurrei, batendo a porta em sua cara. Gritei para a porta fechada. Vou dizer a elas tudo sobre você, não se preocupe. Ele disse mais alguma coisa, mas não consegui ouvir através da densa madeira da porta. Voltei-me para Tim, que estava sentado em sua cama esperando minha atenção. Então, estou na lista de convidados? Perguntou ele. Precisa perguntar? Espero que não. Já fiz a sua mala. Partimos em 90 minutos. Podemos fazer nosso plano enquanto esperamos, sugeriu Tim, puxando a faca do coldre para afiá-la na pedra de amolar que ele guardava debaixo da cama. Era tão pequena que eu mal podia vê-la quando estava de frente para ela. Por isso era invisível da cama onde eu estava sentada. Podia ouvir a raspagem rítmica e regular conforme Tim passava a lâmina pela superfície áspera. Aonde vamos exatamente? À casa de minha mãe. E talvez a de Tony também. Vamos voltar à cena do crime, não é? A que crime você está se referindo? Havia vários para escolher, mas eu não sabia se ele sabia dos crimes contra mim cometidos pelo namorado de minha mãe. Eca. Estou me referindo ao dia que viverá na infâmia para sempre. O dia em que o Ben, o pai das trevas, me arrancou do céu e me jogou no abismo escuro da terra. Você quer dizer no abismo escuro do tapete felpudo de Tony? Foi o que eu disse. Sim, vamos voltar à cena do crime. Mas primeiro, vamos para minha casa. O marido de minha mãe disse que ela está ferida. Acho que se realmente estiver, foi ele quem a feriu. Desgraçado. Exato. Na verdade, este nome é pouco para ele, em minha opinião. Desgraçado. Amante de Bulgane, sugeriu Tim. Sorri. Engraçado, amante de Bulgane, desprezível, escroto, babaca. Tim parou de afiar a faca. Desgraçado. Amante de Bulgane, desprezível, escroto, babaca, comedor de fai. Levantei-me e gritei. Desgraçado. Amante de Bulgane, desprezível, escroto, babaca, comedor de fai e cuzão. A porta se abriu e Celine apareceu. Estou interrompendo alguma coisa? Tim e eu caímos na gargalhada. Eu estava empolgada, mas leve, de certa forma, pronta para enfrentar o mundo. Acho que, para mim, xingar é catártico e energizante. Não, estamos prontos. Ótimo, o avião ficará pronto mais cedo. As gêmeas já estão na porta nos esperando. Peguei minha mochila e fui para o corredor esperar que Tony se juntasse a nós. Celine já havia batido na porta dele. Logo estávamos todos andando pelo corredor e em poucos minutos chegamos à porta com o símbolo do avião. Abrimos a porta e encontramos Finn e as gêmeas parados ali. Finn parecia semi-catatônico, com o rosto vermelho e o queixo caído. As gêmeas estavam conversando entre si, ignorando-o completamente. Assim que me viram, seus olhos brilharam. Celine seguiu para a van, mas eu não hesitei um segundo e fui em outra direção. Puxei Black do coldre e o estendi bem visível à minha frente, indo em direção às gêmeas. Nada como o momento presente para estabelecer a lei. Se vocês pensarem em sugar minha energia ou de qualquer outro no avião, vou fritar seus traseiros, entenderam? A conversa delas terminou abruptamente e as duas olharam para mim. A seguir, entreolharam-se e deram de ombros simultaneamente. Se você está dizendo, disseram as duas exatamente ao mesmo tempo. Olhei para elas, achando aquilo ridículo. Ah, me poupem.
Vocês ficam fazendo esta merda o tempo todo? Ambas deram de ombros e sorriram, sacanas, simultaneamente de novo. Os garotos realmente se apaixonam por esse teatrinho? As duas voltaram a cabeça exatamente ao mesmo tempo para Finn. Juro por Deus, ele tinha uma bola de baba pronta para cair da boca. Pelo amor de Deus, Finn, elas estão fazendo joguinhos com você, seu idiota. Finn balançou a cabeça, como se isso tirasse das nuvens. Como um imbecil, na verdade. Hein? Ah, olá, Jane. Quando você chegou? Eu não conseguia decidir se me sentia insultada ou se sentia a pena do garoto. Todo sujeito no raio de alcance dessas súcubos estava totalmente hipnotizado. Eu podia ver o motivo da atração. Ora, eu não era cega nem nada. Ambas tinham ricos cabelos castanhos escuros, com toques de vermelho, grandes seios que preenchiam o que pareciam suspeitosamente túnicas especialmente adaptadas, cortadas para enfatizar seus atrativos, claro. Pernas longas, profundos olhos verde esmeralda, quando não estavam girando em vermelho e preto. Nesse momento pareciam inofensivos, sem interesse em devorar homens. Balancei a cabeça, olhando em volta, esperando ver Chase. Quem você está procurando? Perguntou uma das gêmeas. Ninguém que lhe interesse. O demônio das trevas, talvez, disse uma delas. Olhei em volta, estreitando os olhos. Como vocês sabem sobre ele? Ele veio e foi embora. Pediu que lhe disséssemos para ir sem ele. Oh, disse Tim, zumbindo para avançar em mim. O quê? Gritei. Vocês não podem estar falando sério. Ambas deram de ombros. Estamos sim, disseram simultaneamente. Bem, foda-se. Eu não podia acreditar que Chase me decepcionaria desse jeito. Quanta lealdade. Vamos, Tony, disse eu, com nojo de mim mesma por me preocupar com Chase. Vamos embora. Voltei-me para ir e trombei com ele. Ele estava ali, de boca aberta, olhando para as gêmeas, e ainda não havia notado que eu estava de coração partido, nem me vira indo em sua direção. Você também, Tony? Disse eu, consternada. O quê? Não, não. Claro que não. Eu estou indo. Deu cerca de 10 passos em direção à van, antes de parar e se voltar para mim com um olhar interrogativo no rosto. Espere. Não temos que esperar Chase? Suspirei alto. Ele não vem. E se não estivesse tão abobadado com as vadias ali atrás, você as teria ouvido me dizer isso. Elas sabem por quê? Não, e não quero mais falar sobre isso. Fiz um gesto para que Tony e Finn fossem na frente. Isso deixou a mim e as meninas na retaguarda. Antes de passarem por mim, eu disse... Sério, gêmeas, isso é o melhor que vocês têm? Porque é meio triste. Uma delas olhou para mim com a sobrancelha erguida. A outra disse... O que quer dizer? Segurei Black mais forte. Minha mão estava começando a suar e eu não queria que ele escorregasse. O que eu quero dizer é que vocês usam seus atrativos óbvios para fazer que todos ao seu redor ajam como estúpidos e esqueçam quem são. Isso não é fácil demais? Vocês não ficam entediadas? Não, disse a mal-humorada. A outra não disse nada, de modo que apelei a ela. Já imaginaram se vocês conseguiriam conquistar alguém que gostasse de vocês de verdade? Sem truques? Sim, disse a menos desagradável. Não, disse a outra. Ergui a sobrancelha. Foi o que eu pensei. Façam-me o favor. Deixem meus amigos fora de seus joguinhos. Mexam com quem quiserem, mas não com eles. É, suas súcubos vadias. É isso mesmo, disse Tim, de repente reaparecendo em meu ombro para mostrar de quanta braveza era capaz. Diga a elas, Jane, disse ele perto de minha orelha. Mostra a elas quem manda. Quem é você para nos dizer com quem podemos ou não brincar? Disse a mal-humorada, a mal-intencionada das duas. Eu mesma, respondi, e os pelos de minha nuca se arrepiaram.
Apenas Jane agora, mas, se mexer com meus amigos, vou me tornar seu pior pesadelo. Dei um passo ameaçador para frente e a mais legalzinha recuou. A outra se manteve firme. Não recebo ordens de elementais. Você vai receber esta ordem específica desta elemental, ou vai ser a primeira súcubo a ser queimada com um aguilhão de Blackthorn. Não me provoque, porque a ideia está ganhando força a cada palavra que sai de sua boca. Pela primeira vez, eu a vi olhar para o que eu tinha nas mãos. Antes, ela havia estado ocupada demais, se mostrando para notar qualquer coisa, além de seus próprios atrativos e a baba caindo ao seu redor. Ela empalideceu e deu um passo para trás para se juntar à irmã. Você empunha o aguilhão? Como é possível? Dei de ombros, colocando-o de volta no coldre, confiante de que ela, por fim, havia levado a sério minha ameaça. Quem sabe? É um grande mistério, mas eu não tenho medo de usá-lo, como alguns Fai e vários orcs podem atestar. Portanto, não me irritem. As duas irmãs começaram a sussurrar entre si e me afastei, seguindo o caminho tomado recentemente por Tony e os outros. Eu podia ouvi-los atrás de mim, mas me recusei a olhar. Tinha de mostrar a elas que eu não tinha medo de seus enormes airbags de súcubo. Além disso, Tim voava atrás de mim. Assim eu sabia que ele protegeria minha retaguarda. Elas não precisavam saber que eu dependia de um pequeno pixie para ter esta falsa sensação de coragem. Chegamos à van e entramos. As gêmeas se sentaram nos fundos e eu me sentei ao lado de Tony na primeira fila. Celine ficou na fila central de bancos, com Finn. Ele virando e sorrindo para as meninas, que o ignoraram descaradamente. Desejei ardentemente que Beck estivesse ali para bater na cabeça dele. Imaginava se ele ainda estaria tão apaixonado comparando Beck com as gêmeas. Na minha opinião, Beck dava de 1000 a 0 nelas. Ela era natural, e as duas, umas falsas. Duas vadias de cabeça vazia usando truques para chamar atenção. Triste de verdade. Um pensamento surgiu em minha mente. Talvez elas não fossem o que pareciam, mas eu o ignorei. Eu sabia o que havia visto, e era tudo o que necessitava saber. Em uma hora, estávamos no avião taxiando. Tony e eu nos sentamos com Celine de um lado do corredor, e as gêmeas e Finn se sentaram em frente a nós. Por um tempo eu as ignorei, mas logo ficou impossível. Elas ficavam sussurrando e olhando para mim. Comecei a resmungar baixinho. Que foi? Sussurrou Tony. Essas duas estão falando de mim. Tony olhou. Tem certeza? Sim. Jane, disse Tony suavemente. Talvez você devesse se aproximar e se apresentar. Acabe logo com isso. Já me apresentei. Não. Primeiro você foi atacada por elas, e depois tenho certeza de que as ameaçou. Estou certo? Ele me lançou seu patenteado olhar honesto, que eu nunca conseguia sustentar por muito tempo. Talvez. Tudo bem. Certo. Sim, eu as ameacei, mas não vou pedir desculpas. Elas são um perigo para todos de quem eu gosto. Ora, você acha mesmo que elas vão matar um de nós? Talvez. Jane. Bem, provavelmente não, mas poderiam se quisessem. Você também poderia, mas nós não a olhamos feio e não nos recusamos a falar com você. Tim me olha feio o tempo todo. Ei! Guinchou uma vozinha no porta-copos do braço de minha poltrona. Não me envolva na discussão com seu amante. Bati na borda do apoio de braço. Opa, desculpe. Fui recompensada com um lembrete sobre o problema de indigestão de Tim e revirei os olhos, recusando-me a reconhecer suas mesquinhas e nojentas tentativas de vingança. Ele riu plenamente ciente do quanto me irritou. Peça desculpa, seu porco. Por quê? Eu não fiz nada, foi o cachorro.
Não há cachorros aqui. Tem um lobisomem. Todos os lobisomens estão no complexo. Foi o ogro, então. Olhei para onde Ivar estava, sentado sozinho em outra fileira de poltronas. Ele sempre estava no avião. Devia ter 1 bilhão de milhas acumuladas. Vou dizer a Ivar que você o culpando por seus peidos. Tim espiou por cima da borda do porta-copos. É melhor não. Apontei para ele. Então comporte-se. Comporte-se você, disse ele, recostando-se em sua cama. Revirei os olhos. O que ele disse? Perguntou Tony, olhando para nós com um sorriso no rosto. Absolutamente nada que vale a pena repetir. Ele está sendo infantil de novo. E gasoso. Cutuquei o braço de Tony. Com licença, vou acabar com isso. Tony levantou as pernas para o lado, em direção ao corredor, dando-me espaço para passar. Os olhos de Celine me seguiram enquanto eu saía de nossa fileira de assentos. Pisquei para ela, que me retribuiu franzindo a testa. Pude ouvir Tony lhe assegurando que eu não ia começar uma guerra de Fay no avião. Sentei-me ao lado de Finn, de frente para as gêmeas. Olá, disse eu, obtendo uma imediata atenção delas. Elas pararam de falar e a gêmea dominante disse: Olá. Bem, estou aqui para fazer as pazes, Tony insistiu. Inclinei a cabeça em direção ao meu amigo e as duas olharam para ele avaliando-o. Ele manda em você? Perguntou a mais tímida. Eu ri. É ruim, hein? Mas ele me sentir culpada, e isso é mais poderoso para alguém como eu. A Mandona sorriu. Comigo é igual. A outra sorriu também. Eu sou mais do tipo obediente. Finn se inclinou tanto para frente, olhando alternadamente para nós três, que pensei que sua cabeça fosse cair do pescoço. Finn, qual é o seu problema? Que foi? Ele olhou para mim com olhos turvos. Olhei para as meninas desconfiadas. Vocês fizeram isso com ele? A Mandona deu de ombros. Talvez um pouco. Sério, vocês precisam parar com isso. Ele é muito legal e está comprometido. Ela arqueou a sobrancelha. Sério? Com quem? Eu, propositalmente, reprimi uma pergunta agressiva. Com um espírito de água muito doce que não faria mal a uma mosca, uma grande amiga minha. A irmã legal cutucou a outra. Vamos, Teresa, pare. Teresa revirou os olhos. Tudo bem, tanto faz. Há outros Fay no mar. Ah, é? Perguntei, imaginando se ela estava deturpando o ditado humano ou sendo literal. Ela sorriu. Claro, no mar, em terra, no ar. Ela se inclinou para frente, conspiratória, sussurrando com uma voz assustadora. Estamos em todos os lugares. O jeito como ela falou me fez pirar, e acho que essa era sua intenção. Fiquei feliz por ser um deles, e não um fraco ser humano, também conhecido como presa de Fay. Então, seu nome é Teresa? Disse eu para a assustadora, antes de olhar para a irmã. E o seu nome é? Meu nome é Felícia. Prazer em conhecê-la oficialmente. Desculpe pelo que aconteceu no banheiro. Você nos pegou de surpresa. Eu ri sem vontade. Não acho que vocês é que me pegaram de surpresa. Digamos que foi uma festa surpresa e deixamos por isso mesmo, ok? Sugeriu Teresa com meio sorriso. Sorri para ela. Concordo. Da próxima vez que houver uma festa, porém, mandem-me o convite. Assim poderei me vestir para a ocasião. Coloquei a mão sobre Black sugestivamente. Ambas acompanharam meu movimento e riram. Combinado, disseram simultaneamente. Sério, vocês são estranhas. Nós gostamos de assustar as pessoas, disse Teresa. É divertido, disse Felícia. Agita um pouco as coisas. Não posso imaginar por que vocês acham que precisam agitar as coisas. Só de entrar em uma sala já fazem isso. Ambas reviraram os olhos e Felícia disse. Você estava certa antes.
Em algumas coisas que disse, isso às vezes cansa. Mas é a nossa natureza atrair as pessoas, por isso estamos meio que presas nisso, explicou Teresa. Bem, vou lhe dizer uma coisa. Inclinei-me um pouco mais perto delas. Eu devia me sentir culpada por dizer o que vou dizer, mas me recuso. Fiz um gesto para que elas se aproximassem, o que fizeram. Prossegui com uma voz suave. Vamos encontrar um sujeito em poucas horas. O nome dele é Rick. Mas gosto de chamá-lo de Rick o Escroto. Jane, veio a voz de Tony do outro lado do corredor. É melhor não, avisou. Cala a boca, cabeça de balão, cuido de sua vida. Ele balançou a cabeça, mas me deixou em paz. Voltei a atenção para as gêmeas, que estavam definitivamente interessadas no que eu tinha a dizer, especialmente porque Tony havia sentido a necessidade de me censurar. Elas gostavam de criar confusão, dava para ver. Como eu estava dizendo antes de ser tão rudemente interrompida, Rick, o escroto, é um babaca, um indivíduo desprezível. Mas se vocês ficarem com fome, é o que vão querer. Ele é tão obscuro por dentro que aposto que tem gosto de, não sei, de açúcar mascavo ou algo assim, de chocolate amargo, do que for super saboroso para súcubos. É disso que ele tem gosto. Sintam-se livres para drenar até a última gota de energia humana que ele tem em seu corpo nojento. Os olhos de Teresa e Felícia brilharam em vermelho escuro, com a ideia de sugar a alma de Rick o escroto. Tentei não me sentir inebriada com a ideia de ele ser torturado até a morte, mas era difícil. A Jane malvada estava definitivamente sentada à frente da Jane boazinha no banco do motorista, dirigindo rumo à vingança. Tony olhou para nós e disse: "Químicos posteriores. Portanto, deixem-no vivo." Mostrei a língua para ele e me voltei de novo para as gêmeas para esclarecer. Mas só um pouco. Deixe só uma pequena centelha de vida. É isso. Sintam-se livres para pegar pesado com Rick. Elas sorriram. Não se preocupe, Jane, disse Felícia. Nós entendemos. Teresa completou. Entendemos perfeitamente. Ela ergueu as sobrancelhas para mim, sugestivamente. Eu poderia jurar, por aquele olhar, que ela sabia o que Rick havia feito ou tentado fazer comigo quando eu morava na casa de minha mãe. Balancei a cabeça sem coragem de falar. Se eu dissesse qualquer coisa naquele momento, o mínimo que faria seria esquecer o plano de deixar só uma centelha de vida. Ele não merece viver. Maldito pedófilo. Foi bom imaginá-lo sendo agredido, para variar. Um sorriso surgiu em meu rosto quando imaginei seu possível interlúdio com minhas novas amigas, Teresa e Felícia, as gêmeas súcubos gostosas do inferno, ou talvez do céu. O júri ainda não havia chegado a um veredicto. Capítulo 18. Espreguicei-me após o longo voo e com o dedo cutuquei Tim, que ainda estava dormindo em seu ninho dentro do porta-copos. Ele resmungou algumas vezes e gemeu um pouco, mas depois se levantou espreguiçando-se e bocejando. Hora de usar o glamour, acho, disse ele voando. Pairou a 30 centímetros de meu rosto quando saí para o asfalto já quente e me dirigi ao pequeno edifício do aeroporto. Glamour? Que glamour! Imaginei que ele estava falando de roupas ou maquiagem. A melhor defesa pixie contra humanos, disse ele. O encanto da libélula. Eu havia chegado à porta e estava prestes a abri-la, mas tive de dar um tempo para a performance que eu sentia que estava por vir. Todos pararam atrás de mim, esperando que Tim acabasse. Ele abriu os braços e lentamente se abaixou. Quando suas mãos atingiram suas coxas, abriu os braços amplamente para os lados, gritando com uma voz tão majestosa e ressoante quanto podia ser uma voz de pixie. Veja! Nada aconteceu e eu ri.
Acho melhor você trabalhar nesse encanto, amigo. Abri a porta e entrei no aposento climatizado. Ria quanto quiser, mas eu sei que funciona. Ficou zumbindo atrás de mim, vibrando perto de minha cabeça. Agora os humanos que olharem para mim só verão uma linda libélula que não podem tocar, esmagar, capturar, dissecar ou espetar, ou qualquer dessas coisas terríveis que eles fazem com os menores e mais fracos. Sério? Perguntei olhando mais de perto, mas ainda vendo apenas Tim, o Pixie-Man, voando à minha frente. Sério? Observem e aprendam, ó homens de pouca fé. Ele voou até a garota da recepção. Ela sorriu quando o notou e seus olhos acompanharam cada movimento de Tim. Fui até lá e pigarreei para chamar sua atenção. Ela voltou os olhos para mim, meio fora de foco. Olá, posso ajudar? O que você está olhando? Eu perguntei. Essa libélula. Não é bonita? Nunca vi uma tão de perto. Olhe, disse ela de repente animada. Ela está fazendo truques. Vi Tim fazendo loopings e giros no meio do aeroporto. Falei alto o suficiente para que ele ouvisse. Sim, nem parece uma libélula normal, não é? Ele endireitou a trajetória de voo e saiu do edifício, peidando a framboesa suculenta que havia comido. Voltei-me para a garota da recepção, agora ocupada, juntando alguns papéis. Pode chamar um táxi ou uma van? Preciso ir a West Palm. Para quantos passageiros e quantas malas? Ivar ia ficar com os pilotos perto do avião, prontos para decolar a qualquer momento, de modo que rapidamente somei de cabeça os FAI recentes. Eu, Tony, Finn, Celine, Felice e Teresa. Tim pode ir no teto ou pode fingir ser um inseto esmagado no para-brisa. Somos 6, uma mala cada um. Sem problemas, podem se sentar na sala de espera se quiserem. Há refrigerantes e petiscos de cortesia ali. Obrigada, disse eu, afastando-me para me juntar ao resto do grupo, que já se servia de guloseimas dentro de uma área envidraçada, do lado de fora do aeroporto. Fui até a geladeira e peguei um root beer. Era espumante, doce e geladinho, como eu lembrava. Que gosto delicioso, disse com a voz melodiosa. Senti sua falta, refrigerante. Por que você não pode ir para a França comigo? Celine se aproximou de mim. O que você está bebendo com tanto prazer? Root beer, um néctar dos deuses, experimente. Estendi a lata para ela. Ela a levou aos lábios e deu um golinho, franzindo o nariz por causa do gás. Parou um segundo e lentamente assentiu com a cabeça. Nada mal. Nunca bebi isso. Fique à vontade, a geladeira está cheia. Não tem disso em casa. Esse refrigerante é uma espécie em extinção. Receio que um dia vai acabar para sempre. Celine tirou uma lata da geladeira e eu a peguei para abrir. Fez pop, fiz, ao deixar escapar o gás. Ela tinha unhas bonitas e eu não queria que as estragasse. Além disso, ela ficara olhando a parte de cima por alguns segundos, totalmente confusa. Eu tinha certeza de que ela não sabia como abrir a lata. Ela deu um grande gole e, segundos depois, saiu um arroto de sua boca. Levou voando a mão aos lábios e ficou rosada. Ai, meu Deus, por favor, perdoe minha falta de boas maneiras. Comecei a rir. Não se preocupe, é o gás. Root beer é a melhor coisa para arrotar. Ela olhou para mim, incomodada, com a mão ainda na boca, como se estivesse com medo de que outro arroto rebelde saísse a qualquer momento. E você acha isso bom? Claro, disse eu alegremente, deixando escapar um arroto também. Por que não seria? Ela deu uma risadinha, o que imediatamente me permitiu vislumbrar sua versão mais jovem. Celine era muito bonita por trás de todas aquelas camadas de formalidade e frieza. Eu podia apostar que em outra vida teríamos sido amigas. Se houvéssemos nascido ao mesmo século, talvez.
Surgiu uma voz pelo alto-falante da sala de espera. Grupo de 6. Sua van chegou. Somos nós, disse eu para a sala. Finn correu e abriu a porta da geladeira, pegando mais 3 refrigerantes e colocando-os na mochila. Para a viagem, disse ele, piscando para nós. Notei que pegou 3. Fiquei imaginando se eram todos para ele, ou se pretendia usá-los para ganhar a simpatia das gêmeas. Balancei a cabeça, que patético. Entramos na van e fiquei procurando Tim freneticamente. Onde ele está? Sussurrei o mais alto que pude, sem deixar que o motorista me ouvisse. Celine me cutucou e apontou para o para-brisas. Segurando-se em um dos limpadores estava Tim, sorrindo de orelha a orelha. Para onde? Perguntou o motorista. Dei-lhe o endereço de minha mãe e disse a todos que chegaríamos em mais ou menos 15 minutos, dependendo do trânsito. Tentei não pirar enquanto seguíamos, mas era impossível. Em primeiro lugar, Tim estava pendurado naquele maldito limpador, gritando com entusiasmo cada vez que o motorista o ligava, para tentar tirá-lo de lá. Era como um parque de diversão Pixie para ele. Não pude deixar de gargalhar quando o sujeito acionou o botão de água, encharcando totalmente a libélula em seu para-brisa. Mas quase tive um ataque cardíaco quando, ao pararmos em um semáforo, o motorista saiu com o jornal enrolado e se preparou para esmagar Tim, a libélula. Gritei, prevendo o assassinato sangrento. Não, não! O motorista me olhou como se eu fosse louca. Levou a mão ao peito, como se quase lhe houvesse provocado um infarto. Dei um sorriso fraco e disse, desculpe, é que sou pacifista. Por favor, não mate o bichinho nojento. Ele revirou os olhos e entrou de novo na van. Que bicho desagradável, resmungou, fazendo-me rir baixinho, entre aliviada e histérica. Tive que esconder o rosto nas mãos, porque toda vez que eu olhava para Tim, ele estava fazendo caretas para o motorista, ou sendo atrevido. O sujeito devia ter pensado que eu estava chorando quando olhou pelo retrovisor. Mas mesmo com a burlesca e justa indignação de Tim por ter sido quase esmagado com um jornal e coberto de fluido de limpador de para-brisa, que sem querer desmanchou seu cabelo, eu estava uma pilha de nervos quando cheguei a casa. Estava pirando, e de tanto rir durante o translado, fiquei esgotada. Celine pagou o motorista, enquanto todos descemos e pegamos nossas malas na traseira da van. Antes de dispensá-lo, ela me perguntou, tem certeza de que quer todos nós aqui? Podemos ficar no carro. Tenho certeza de que o motorista não se importaria, não é, senhor? Ela voltou a cabeça para ele, procurando uma resposta. Desde que paguem, posso esperar o dia todo. Peça que espere só um minuto. Podemos sair depois e dizer se precisaremos dele ou não. Está bem, disse Celine, voltando-se para a van para dar instruções ao motorista. Ele girou a chave no contato. Um dos números do taxímetro digital mudou, mostrando que ainda estava cobrando por minuto. Felizmente, não ficaríamos muito tempo. Fiquei parada no gramado da frente, com meu grupo de amigos. A umidade do dia já subia pela grama, que crescia ali como erva daninha. Eu nunca me senti tão mal na vida. Talvez minha mãe estivesse lá dentro ferida, esperando por mim. Talvez estivesse no hospital morrendo. Ou talvez estivesse trabalhando, completamente alheia a qualquer e-mail que me houvesse sido mandado. E uma criatura estivesse me esperando em casa para me devorar. Celine se aproximou e parou ao meu lado. Pôs o braço sobre meus ombros. Está preocupada? Pirando, na verdade, respondi nervosa. As gêmeas olharam para mim e depois para casa. Teresa falou primeiro. Gostaria de saber o que estamos fazendo aqui, se não se importar. Sim, eu também. Somos mais eficazes quando sabemos o que esperar, disse Felícia, jogando seus cabelos escuros por cima do ombro, parecendo uma top model, só com esse simples movimento. Para ser honesta, não sei bem. Recebi vários e-mails esquisitos de minha mãe, e depois
Sua malvadeza Rick, o escroto, disse que eu tinha que voltar para casa imediatamente. Mas Tony recebeu também, e todos eram bem duvidosos. Por isso precisava vir e conferir. Vocês estão aqui para o caso de ser uma armadilha. Finn parecia realmente fora do lugar, parado em meu gramado, com um arco e flecha no ombro. Ele nem se tocou disso, de modo que decidi não me preocupar. Minha única preocupação era que ele estava acostumado a lutar em espaços abertos. A pequena e modesta casa de minha mãe não era um território habitual. Finn me pegou olhando para ele, balançando a cabeça. Vou protegê-la, Jane. Sorri timidamente. Eu só estava imaginando que seu arco e flecha se seu arco e flecha serviriam dentro da casa. Ela é bem pequena. Tenho uma faca também. Já cacei muito jacaré, não se preocupe. Ele olhou para as gêmeas. Sou o que pode se chamar de adaptável. Ele lhes deu um sorriso encantador e tive que admitir que era bonito. Felícia sorriu para ele, mas Teresa revirou os olhos. Limpei a garganta tentando lembrar às meninas nossa conversa sobre Beck. Eu estava preocupada porque Felícia parecia estar pensando em tirar uma lasquinha de meu amigo. Olhei para Tony. Está pronto? Ele endireitou os ombros. Mais pronto, impossível, eu acho. Ele tirou o machado do cinto, o mais discretamente que pôde, observando o motorista. Por sorte, o sujeito estava ocupado lendo uma revista e não nos deu atenção enquanto nos armávamos e nos aproximávamos da porta da frente. Pensando bem, ele sequer questionara nossas túnicas e mocassins. Talvez achasse que éramos atores participando de uma peça de teatro local, ou talvez estivesse acostumado a ver malucos no sul da Flórida. Fui até a porta, com uma gêmea de cada lado, e Finn, Tony e Celine atrás de mim. Tim, zumbi em algum lugar atrás de minha cabeça. Toquei a campainha, tentando não suar muito enquanto esperava. Não tivemos de esperar muito. A porta se escancarou. Rick estava em pé na escuridão do vestíbulo carrancudo. Ora, você dedicou seu precioso tempo para vir até aqui. Ele abriu mais a porta e, a seguir, observou os Fay em volta de mim. Quem são todas essas pessoas? Um bando de hippies, parece. Seus olhos brilharam ao ver a primeira gêmea e depois a outra. Mas não são todos bem-vindos. Claro que sim. Mas são todos bem-vindos. Claro que sim. Entrem. De repente, tornou-se o anfitrião mais cortês. Ele não conseguia tirar os olhos das meninas, e desta vez fiquei feliz por isso. Atraiam-no. Meninas, atraiam-no. Depois devorem seu rosto, por favor. Sorri ao pensar nisso. Rick me pegou pelo braço, apertando-o desagradavelmente demais, e disse: Sua mãe está no quarto. Ela quer ver você. Vá lá em cima, enquanto eu cuido dessas suas amigas. Ele praticamente lambeu os beiços. Toda a sua atenção estava voltada para elas de novo. Fiz um sinal a Finn e Tony para me acompanharem, para Selene também. Só você, disse Rick o escroto em voz alta. Parei. Eles são meus amigos e vão comigo. Não, eles não vão. Esta é a minha casa, não sua. Ele apontou para seu próprio peito com o polegar. Eu dito as regras aqui. Tenho uma ideia melhor, disse Teresa, esgueirando-se para ele. Por que você não deixa que todos subam para que possamos nos conhecer melhor? Ela empinou os seios e inclinou a cabeça para o lado, com o queixo apontando para o peito. A seguir, balançou os quadris para a esquerda e à direita sugestivamente, como se fosse só uma estudante inocente, nervosa na presença de alguém tão maravilhoso. Bem, tudo bem. Sim, é uma boa ideia. Vocês todos vão lá para cima e deixem-me com suas amigas aqui. Como vocês se chamam mesmo? Ele mordeu a isca. Não perdi tempo. Subi com meus amigos logo atrás. Logo atrás de mim tinha a libélula zumbindo em meu ombro. Subi os degraus de 2 em 2,
agradecendo aos céus por todos os exercícios que eu havia feito como criança trocada, que me deixaram na melhor forma cardiorrespiratória de minha vida. Eu nem estava sem fôlego quando cheguei ao topo. Tirei Black da bainha e segui pelo corredor, que levava ao quarto de minha mãe. Sequer parei no meu, mas um breve vislumbre através da porta aberta, me disse que Rick, o escroto, havia tomado o espaço. Imbecil! Cheguei ao quarto de minha mãe e empurrei a porta com cautela. Mãe, disse eu na escuridão. Eu podia ouvir uma respiração trêmula perto da cama. Aqui, disse ela. É você, Jane querida. Era a voz de minha mãe, mas ela parecia muito fraca, cheia de muco nos pulmões. Estendi a mão até a parede e apertei o interruptor de luz. O quarto continuou escuro. A lâmpada estava queimada. Não ligue a luz, ela engasgou. Machuca meus olhos. Olhei para todos atrás de mim, e eu sabia que meus olhos estavam arregalados. Eu não enxergava nada no quarto e tinha medo do que poderia haver lá dentro. Uma versão doente de minha mãe. Já havia conhecido um Bugueine imitando um amigo e quase acreditara. Não confiava no som da voz de minha mãe no quarto, não parecia certo. Vá abrir as cortinas, sussurrei para Tony atrás de mim e passei por fim para entrar no quarto. Vou ficar ao lado da cama para estar pronta para o que acontecer quando a luz entrar, sussurrou Celine. Ouvi uma flecha sendo retirada lentamente da aljava de Finn. Vou manter distância para garantir um bom tiro, mas só em caso de necessidade, Jane. Não vou atirar em sua mãe, se não quiser, mas se quiser, basta dar a ordem. Vi Tony ir sorrateiramente até a janela, que ficava do outro lado do quarto. Estendeu uma mão para pegar as cortinas, enquanto com a outra segurava o machado preparado. Eu podia ver o brilho da luz azul, proveniente da arma, dizendo-me que tudo se iluminaria como uma árvore de Natal, se ele ficasse com raiva ou se sentisse ameaçado. Isso me fez sentir um pouco melhor. Celine assumiu sua posição na lateral da cama, mais próxima da porta, enquanto eu fui para a janela. Eu sabia que minha mãe normalmente dormia desse lado e queria vê-la de perto quando a luz entrasse no quarto. Segurei Black na mão, para o caso de alguma surpresa. Ele era invisível na escuridão do quarto, misturando-se a ela. Uma leve corrente de ar atravessou o quarto, levantando meu cabelo de meu rosto suado. Tive a sensação de que provinha de Celine, que eu vira cavalgando o vento algumas vezes. Se houvesse alguma criatura perigosa ali, talvez ela pudesse soprá-la, ou talvez voar pelo quarto rodopiando algumas vezes. Pronta, sussurrou Tony. Jane, é você? O que está fazendo? Perguntou minha mãe, mais uma vez com a voz fraca e falhando. Abra, disse, pronta para qualquer coisa. Meu coração disparou a 1.000.000 de batimentos por minuto. Ouvi o som das argolas que prendiam as cortinas correndo pelo varão, que as sustentava quando Tony as empurrou para o lado. A brilhante luz solar inundou a sala de canto a canto. Minha mãe começou a gritar assim que o brilho bateu em seus olhos. Comecei a gritar assim que vi seu rosto. Capítulo 19. A coisa hedionda sentada na cama de minha mãe era ela. Dava para ver. O seu rosto estava inchado e irregular, um festival de hematomas, do couro cabeludo até o pescoço, que desaparecia debaixo das cobertas. Mãe! Gritei, com uma incrível tristeza na voz, sem me importar que Rick, a próxima vítima, me ouvisse. As lágrimas encheram meus olhos e começaram a correr em cascata por meu rosto. O que aconteceu com seu rosto? Olá, querida, foi tudo o que ela disse. Era tudo que poderia dizer. Seus lábios estavam rachados e seu queixo muito inchado, aparentemente quebrado, em pelo menos 3 lugares. Dava para ver que seus dentes da frente haviam sido nocauteados. Ah, Sr. Sparks,
disse Tony em voz baixa, aproximando-se da cama para ficar ao seu lado. O que aconteceu? Ele segurou a mão fria e sem vida e a apertou com força. Jane, disse Celine toda profissional. Sua mãe foi espancada. Isso não foi um acidente. Mãe, eu chorava. É verdade. Quem fez isso com você? Foi o Rick? Lentamente me sentei na beira da cama, com um medo terrível de sacudi-la e fazê-la sentir mais dor. Foi tudo que ela pôde dizer. Lágrimas corriam por trás das fendas inchadas que restavam de seus olhos. Por um lado, fiquei feliz por eles estarem inchados até quase fechar. Eu só podia imaginar como seus olhos suaves e indefesos estariam, se seu rosto e crânio estavam daquele jeito. Sentia-me nauseada só de olhar para ela. Tive de virar para o lado para recuperar o fôlego e acalmar o meu estômago. Vi Finn. Ele havia baixado o arco e olhava para mim. Jane, acho que o inimigo não está aqui em cima e sim lá embaixo. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Sem nem pensar, puxei o verde para dentro de mim e, como um rio furioso e transbordante, deixei sair toda a energia que eu mal podia conter. Minha dor me fez chegar ao verde com abandono, puxando mais e mais e mais. Minha mãe não merecia aquilo. Ela era uma boa pessoa que havia se perdido com um homem errado, um homem muito errado e em breve muito morto. Jane, disse Celine bruscamente, controle isso. Controle seu poder e o fluxo. Precisamos de você inteira e capaz de ver. Temos outros inimigos para cuidar, e tenho a sensação de que não vai demorar muito para eles chegarem. Eu podia ouvir sons de vozes se elevando do lado de fora do quarto de minha mãe, lá embaixo. Sem perder tempo, afastei as cobertas para encontrar as mãos de minha mãe. Eu precisava segurá-las para enviar o poder à sua alma. Mas as coisas que vi e cheirei dentro do cobertor tornaram impossível que eu me portasse de forma razoável ou inteligente. Inclinei-me e apertei a parte superior de seu corpo quebrado, abraçando-a enquanto ela gritava de dor. Chorei convulsivamente, por conta da agonia que eu lhe havia causado, deixando-a ali com aquele monstro. Desculpe, mamãe, eu chorei. Desculpe, desculpe, desculpe. Prossegui com a ladainha de desculpas, conforme enviava meu corpo para o dela cada gota de energia de cura que eu podia reunir, balançando-a para frente e para trás. Os soluços agitavam meu corpo, enquanto as lágrimas e o ranho fluíam livremente por meu rosto e caíam sobre a cama. Por favor, não morra, mãe, implorei. Desculpe, pegue a energia que estou lhe dando. Cure-se com ela. Não me deixe agora, mamãe. Não vá, por favor. Eu podia sentir seu corpo amolecendo, e isso só me fez chorar ainda mais. Mãe, você precisa aguentar. Eu sei que posso dar um jeito. Eu posso consertar isso. Eu estava quase uivando de dor, e minhas palavras saíam em uma confusão ininteligível. Não conseguia deter a dor que me destruía. Parecia estar me comendo viva, e eu sabia que era só uma fração da dor que minha mãe havia sofrido. Senti a mão de Tony em meu ombro, enquanto ele gentilmente tentava me puxar para trás. Recusei. Não podia permitir que me deixasse, mas eu sentia o verde voltando para o meu corpo, incapaz de fazer qualquer coisa para aquela casca vazia que eu segurava em meus braços. Não, gritei, apertando-a com mais força, tentando forçar a energia a me obedecer. Mas não adiantou. Ela não tinha para onde ir. O espírito de minha mãe já havia deixado esse reino. Fiquei segurando seu corpo por um longo tempo, gritando sem parar, até que não tinha mais energia para fazer nada. Coloquei-a gentilmente de costas na cama, com a cabeça no travesseiro. Lentamente afastei seu cabelo emaranhado do rosto e amorosamente o ajeitei nas laterais da cabeça. Tony apertou meu ombro. Jane.
Eu posso ajudá-lo se quiser. Sua voz era emotiva, mas firme. Eu precisava de firmeza. Voltei-me para ele. Como? Perguntei com uma voz chorosa e sofrida. Posso encontrá-la no cinza e mostrar-lhe o caminho a seguir, para que ela não fique vagando por muito tempo. Estendi a mão e segurei seu braço. Você pode trazê-la de volta para mim? Perguntei com esperança desesperada nos olhos. Não, não posso. Abaixei os olhos. Um nó de dor e desespero total fechava minha garganta, impossibilitando-me de falar. Tentei, mas só saiu um som estranho. Posso sentir você, Jane. Quer que eu faça isso, não é? Balancei a cabeça. O que minha boca não podia dizer, meu coração disse. Tony me conhecia melhor do que ninguém, e pela primeira vez fiquei feliz por ele poder entrar na minha cabeça. Ajude-me a encontrá-la, disse ele. Segure minha mão. Peguei a mão dele sem questionar, olhando para o rosto de minha mãe, agredido, mas estranhamente pacífico agora. Pensei nela sorrindo para mim, tão orgulhosa, quando por fim derrotei a química e voltei para casa com um B+. Lembrei-me de como nós sentávamos à mesa da cozinha e fazíamos as unhas juntas, nas tardes de domingo, e como mexíamos no jardim juntas, e ríamos quando meu gato se esparramava no sol quente, atrapalhando-nos de propósito. Ela está aqui, Jane. Ela está bem, Jane. Está feliz. Já está encontrando o seu caminho. Eu estava chorando de novo. Pode lhe dizer que eu estou pedindo desculpas? Eu soluçava. Não conseguia nem falar direito, sofrendo muito pela perda. Tony ficou em silêncio por um segundo e a seguir suspirou. Ela disse que você não tem do que se desculpar. Sua voz ficou presa um instante e ele prosseguiu depois de se livrar de um nó na garganta. Ela disse que está arrependida por ter falhado com você, por ter deixado que ele entrasse na vida de vocês. Ela precisa de seu perdão para seguir em frente, Jane, e você não vai querer que ela fique vagando pelo cinza desse jeito. Ela vai se torturar. Levantei-me de repente, sentindo-me devastada e com raiva do mundo. É claro que eu a perdoo. Como pode pensar por um segundo que eu não a perdoaria? Ele olhou diretamente nos meus olhos. Porque não sei se consigo perdoá-la. Mas isso não importa, porque ela não precisa do meu perdão, precisa do seu. Entre as lágrimas que continuavam brotando, afirmei. Ela tem o meu perdão. Diga-lhe para ir para a luz, ou seja lá o que for, e diga que vou encontrá-la do outro lado. Mesmo sabendo que ela ia ficar bem, perder minha mãe com tanta violência foi demais. Coisas como a que aconteceu com minha mãe não deviam acontecer com mulheres nunca. Tony fechou os olhos por alguns segundos e, a seguir, voltou para mim. Apertou minha mão mais uma vez antes de soltá-la. Pronto, sua mãe se foi. Abaixei-me e cobri o corpo dela com o cobertor, puxando o lençol embaixo dele até o queixo. Não consegui cobrir seu rosto. Nesse momento, Tim entrou zumbindo no quarto e se aproximou da cama, como uma braçada de flores tão grande que quase o enterrara. Ele voou em volta do rosto dela, cuidadosamente colocando uma por uma cada tipo de flor que tinha no jardim. Quando terminou, ela parecia um anjo, uma fada, deitada no meio de uma miniatura do campo infinito. Meus amigos se reuniram ao redor da cama, enquanto Celine ofertava suas palavras suaves como despedida. Que sua mãe encontre a paz eterna e a alegria desmedida nos prados de ouro do mundo de cima. Ela deixa para Jane um legado de amor, coragem e responsabilidade. E que sua morte seja vingada de uma forma que, na medida do possível, torne toda essa destruição mais fácil de suportar. Acrescentei, já sentindo a raiva aumentar em mim. Não havia dúvida em minha cabeça de que Rick havia feito aquilo. Caso contrário, ela estaria no hospital, onde eu sei que teria ido para morrer,
porque não havia como escapar de algo assim, nem mesmo com os melhores médicos. Ninguém poderia se recuperar dos ferimentos terríveis como aqueles. Alguém havia torturado minha mãe, e esse alguém sentiria minha ira em poucos minutos, já que eu tinha um plano e minha família comigo. Capítulo 20. Fui até a porta do quarto de minha mãe para me juntar a todos, exceto as gêmeas, que ainda estavam lá embaixo. Finn, Celine e Tony estavam no corredor. Tim pairava acima de nós. Podíamos ouvir vozes no andar de baixo, mais altas do que eu esperava para uma intervenção de súcubos. Entrei rapidamente no banheiro do corredor para espirrar água no meu rosto, refrescar-me e lavá-lo um pouco. Achei que ranho seco não expressaria adequadamente minhas intenções assassinas para com Rick e queria que ele sentisse o medo abjeto antes da dor que eu ia lhe provocar. Sequei o rosto com a toalha roxa pendurada no toalheiro. Roxo era a cor favorita de minha mãe. Vê-la jogada amarrotada no balcão, onde eu havia acabado de colocá-la, me deixou ainda mais irritada. Ela ainda devia estar viva, curtindo suas toalhas estúpidas. Rick a havia tirado de mim. Minha mãe havia sofrido um ato de violência, sem sentido, que seria vingado agora. E depois de resolver esse problema, eu iria à casa de Tony, espalhar a dor ali também, se necessário. Fiz uma pequena oração para o universo, na esperança de que os e-mails de sua casa fossem um alarme falso ao contrário dos meus. Saí do banheiro e passei correndo por meus amigos em direção à escada. Jane, espere, gritou Tony. Jane, por favor, disse Celine. Não lhes dei ouvido. Puxei Black do coldre e me dirigi às vozes que ouvia na sala. Estava totalmente despreparada para o que eu encontrei lá. As gêmeas haviam sido encurraladas em um canto, e não por Rick, mas por 3 orcs. Parecia que meus olhos estavam me pregando uma peça. Quem deixou esses malditos orcs entrarem na sala de estar de minha mãe? Gritei. Tudo o que eu conseguia pensar era que ia deixar o lugar fedendo e sujar o tapete com seu sangue. Por alguma estranha razão, queria pedir uma pausa e levar todos para o pátio, onde não estragaríamos os móveis e nem incomodaríamos os vizinhos. Imaginei se minha mãe ficaria orgulhosa de mim por ser tão responsável. Então lembrei que minha mãe nunca mais teria a oportunidade de ter orgulho de mim por nada que eu fizesse, uma vez que o imbecil que estava à minha esquerda a havia matado. Levantei o braço, segurando o Black acima da cabeça, e corri para ele, sem me importar com minha própria segurança. Contive-me ao ver com horror que o idiota do Rick rapidamente se transformou em um demônio com chifres, garras e tudo mais que se pode imaginar de um monstro de pesadelo. Eu estava havia pouco mais de 1 metro dele. Ele sorriu para mim, dando-me uma visão muito boa de seus dentes pontudos marrons, extremamente letais, com 2 grandes e extra longos incisivos em cada lado. A língua negra da criatura bifurcada serpenteou para fora e lambeu os lábios pretos, com um barulho alto. Senti meu estômago revirar. Olá, Jane, disse ele malévolo. Venha brincar com Rick. Uma flecha passou voando por meu braço esquerdo e se embutiu no peito do monstro. Ele estendeu a mão casualmente e arrancou a haste da flecha, jogando-a para o lado, como se estivesse apenas retirando uma mosca. Um líquido negro começou a escorrer do buraco de onde a madeira lascada se projetava. Surpresa de me ver aqui? Perguntou ele, sorrindo maliciosamente. Não, não estou nem um pouco surpresa ao ver que Rick foi coberto por uma pilha fumegante de bosta. O sorriso no rosto do demônio se transformou em uma carranca. Você está zombando do perigo, menina Fay. Você é quem corre perigo em minha sala de estar, seu bosta. Ele deu um passo para mim e segurei Black à minha frente. Mais um passo e vai sentir a queimadura, baby. Só mais um maldito passo. Espero que dê o passo. Você vai pagar pelo que fez com minha mãe.
Tim começou a sobrevoar o demônio, zunindo ao redor de seu rosto, parando de vez em quando para espetar a criatura com sua faquinha. Dos furinhos saía um sangue negro que escorria em gotículas do rosto e da cabeça do demônio, mas isso não parecia incomodá-lo. Tome isso, seu cão demônio! Morra, morra! Gritava Tim, totalmente enfurecido. Tim, volte aqui! Gritei, com medo de que ele o matasse. Eu não poderia encarar a morte de outra pessoa amada esta noite. Fiquei observando enquanto ele insistia em ficar tão próximo da besta fera, mas também senti meu ânimo crescer. Meu amiguinho ia vingar a morte de minha mãe da melhor maneira possível. E recordei de novo como eu tinha sorte de tê-lo em minha vida. Outro lembrete de como meus amigos eram incríveis veio na forma de outra flecha, zunindo por mim, acertando o demônio no globo ocular, entrando profundamente. Tiro fatal. Rezei para que sofresse danos cerebrais, o que em breve significaria o fim de seu tempo nesse reino. O rugido que saiu da boca do demônio foi nada menos que profano. Causou arrepios por todo o meu corpo e cabelos, até nos pelinhos de minha bunda. Dei um passo para trás, implorando a Tim que se afastasse. Tim, volte aqui. O demônio pegou a flecha, a haste da flecha de seu olho, e começou a tentar puxá-la para fora. Ele torcia com todas as forças, que eu torcia com todas as forças que ele puxasse o cérebro para fora junto com o olho. Voltei a atenção para Tim, segundo, instando-o com a mão freneticamente a fugir do monstro. Tim, por fim, obedeceu, pairando perto de minha cabeça. Eu o peguei para você, Jane. Obrigada, Pixie Man. Agora fique longe dele. Ele é louco o suficiente para matar você, eu e todos os outros. Não sei que tipo de poderes ele pode ter. Ouvi uns gritos provenientes do canto da sala e os orcs por fim se aproximaram bastante das meninas. Elas mantiveram as bestas negras afastadas enquanto puderam, com suas faquinhas fashions e suas habilidades de sugar energia, mas acho que não funcionavam tão bem com os habitantes do mundo de baixo. Finn, gritei, afaste os orcs. 2 setas voaram em rápida sucessão de trás de mim para as costas dos orcs, fazendo um barulho abafado quando as pontas penetraram a pele grossa, enterrando-se profundamente. Os 2 orcs arquearam as costas involuntariamente e gritaram, liberando imediatamente as gêmeas. As garotas se aproximaram dos orcs vacilantes e cortaram-lhe as gargantas de forma limpa. Teresa fez um bom trabalho com sua arma, cortando fora a cabeça do orc, que rolou de seus ombros, espirrando sangue preto no sofá favorito de minha mãe. O orc próximo a Felícia ainda se mexia um pouco, esforçando-se para se levantar. Felícia esfaqueou violentamente sua coluna e pulou por cima dele, afastando-se da carneficina e indo com sua irmã para perto de Celine, Finn e Tony. O demônio, por fim, desistiu de tentar tirar a flecha de seu globo ocular e, em vez disso, partiu-a perto do olho. Ou o que era seu olho? Agora era um buraco de onde escorria uma gosma preta para seu rosto e peito. Com certeza estava pingando no tapete bege de minha mãe. Por apenas um momento fiquei feliz por ela não estar ali para ver aquilo. Você, disse o demônio apontando para meu peito, vem comigo. Mais uma vez, Finn, gritei, puxando o verde e jogando-o em seu corpo, torcendo para que isso lhe desse o que ele necessitava para provocar a morte do orc que Felícia havia esfaqueado. Eu precisava cuidar de um único problema, de modo que os orcs tinham que ir primeiro. A seta atravessou o ar e encontrou seu alvo. O orc esfaqueado por Felícia, com a cabeça ainda ligada ao corpo, soltou um grito final de morte e caiu no chão, com alcatrão líquido saindo do buraco da flecha na parte de trás de sua cabeça e formando uma piscina embaixo dele. O demônio olhou para eles e zombou.
Inúteis. Concordo, disse eu, voltando-me para encará-lo. Está na hora de você ir embora agora. Eu havia desistido de matar esta besta com minha arma, uma vez que as flechas no olho não lhe faziam nada. Também não tinha medo de admitir que estava apavorada só de pensar em me aproximar dele. Queria que Black fosse mais comprido. Senti Celine se aproximar. Ela estendeu uma longa espada prateada e brilhante e a apontou para o inimigo. Uau! Que espada grande, Celine! Onde você estava escondendo isso? Em meu manto, ela respondeu, sem tirar os olhos do demônio. Finn foi para a nossa direita, uma posição melhor para dar mais um tiro no demônio. O demônio estava ali, respirando pesadamente, grunhindo pelo esforço. Era como se estivesse tentando determinar qual seria seu próximo passo. Meus amigos não perderam tempo. Puseram-se em posição para acabar com ele. Tony se postou ao meu lado e as meninas atrás de mim. Qual é o plano, Celine? Perguntei, em deferência à sua sabedoria experiente. Achei que você ou Tony tinham algum. Fechei os olhos do demônio por um instante para olhar para ela incrédula. Celine, você é a mais velha aqui. Deveria saber como encarar essa merda. Ela deu de ombros, mantendo os olhos colados no demônio. Nunca lutei em uma guerra antes e nunca vi um desses também. A essa altura, o demônio decidiu que não gostava de ser deixado de fora da conversa. Parem de falar. Vou levar a elemental comigo. Saiam ou morram. Ele deu um passo em minha direção, com um olhar muito atento em seu rosto preto, coberto de sangue. Meus amigos se agruparam mais próximos a mim. Celine ergueu a espada. Uma brisa soprou pela sala. Alguns papéis que estavam em uma mesinha nas proximidades navegaram pelo ar, em volta de nossas cabeças. Ouvi um assovio quando Finn lançou uma flecha no demônio, no pescoço desta vez. Um rio fresco de sangue borbulhante fluiu por seu ombro e flanco. Estremeci com a visão da besta coberta de setas, sangue negro escorrendo por todo lado, chifres brotando de sua cabeça. Eu sabia que o veria em meus pesadelos pelo resto da vida. Pensar que essa coisa havia entrado no meu quarto à noite, tantos meses atrás, foi o suficiente para me fazer vomitar ali mesmo na sala de estar. Nossa, minha mãe teria tido um ataque. Por que? Eu perguntei de repente. Eu não tinha ideia de aonde ia chegar com isso, mas achei que talvez pudesse detê-lo e dar a Tony tempo para pensar em um plano. Por que eu? Por que não outra pessoa? Outros fai, como uma súcubo bonita, por exemplo. Ei! Ouvi os protestos sincronizados de Felícia e Teresa atrás de mim. A voz grave do demônio respondeu. Elas não vão provocar o fim. Você é que vai. Pensei um segundo. Fiquei ainda mais confusa. Fim do quê? A face do demônio tornou-se ainda mais intensa e assustadora, de um modo que não achei que seria possível. O fim de todos os Fai. O fim de tudo que está entre nós e o nosso destino. E esse destino seria tomar o mundo de cima, naturalmente. Ah, sim, naturalmente. Todos os demônios do inferno invadindo o céu e matando os anjos, imagino. E depois? Vocês governam o mundo, o universo? Agora você está entendendo, disse ele, dando mais um passo em minha direção. Todos demos um passo para trás ao mesmo tempo, grudados uns nos outros, feito cola. Olhando de longe, deveríamos parecer um monstro Fai de 10 patas. Todos nós, salvo Finn. Ficamos com medo dele, sozinhos, sermos vulneráveis e presas fáceis. Finn se afastou, carregou outra flecha e esperou a oportunidade do tiro perfeito. Até o momento, ele não havia encontrado a vulnerabilidade dessa criatura e havia achado que o olho ou o pescoço seriam, mas não. O demônio era tão duro quanto parecia.
Isso ainda não explica por que você quer a mim. Dentre todos os fai do mundo que poderia ter, você é a mãe. E sem a mãe não haverá filhos. Sem filhos não haverá. Ele parou de falar. Você está me distraindo. Venha comigo agora, preciso levá-la para a câmara. Não, respondi balançando a cabeça, nada de câmara. Câmara? Que câmara? Existe uma câmara secreta na casa de minha mãe? Temos de dar início à concepção. Eu ri e depois bufei. Não pude evitar. Ele parecia tão estranho, tão formal, tão maluco. Acho que minha adrenalina causou um curto-circuito em meu bom senso e no instinto de autopreservação. E o que é que vamos conceber? Achei que ele estava falando de conceber uma ideia, esse tipo de concepção, mas suas palavras me disseram que ele me queria para algo um pouco mais pessoal. Você e eu vamos conceber o tão esperado demônio elemental. Vou para a cama com você agora e a levarei comigo para o mundo de baixo, para esperar o nascimento. Serei seu consorte demônio. Considere-se honrada. Engasguei com minha própria saliva, de repente incapaz de respirar. De início não pude fazer nada, exceto tentar puxar o ar, mas logo Celine trocou a espada de mão e bateu algumas vezes em minhas costas. A percussão criada por seu punho desalojou a bola de saliva presa em minha traqueia e o ar entrou assoviando em meus pulmões, fazendo-me tossir descontroladamente. Momentos depois, com meu controle respiratório estabelecido e algumas respirações profundas para recuperar o equilíbrio, fiquei estranhamente sem palavras. Tudo o que conseguia pensar era... quanto das previsões do meu pai sobre mim estavam se tornando realidade. Namorados babacas, gravidez na adolescência, escolhas ruins e assim por diante. E 2, como seria o pau de um demônio? Eca total. Peguei-me olhando para suas partes inferiores e fiquei bem aliviada ao ver que ele usava calças. Acho que, se eu tivesse visto alguma coisa, teria simplesmente desmaiado. Deixado que meus amigos me salvassem meu lamentável e inconsciente traseiro. Volte para o mundo de baixo, demônio, disse Celine com sua voz de durona. Jane não vai com você a lugar algum. Levantei a mão, primeiro para Celine e depois para o demônio, exigindo uma pausa para poder fazer mais uma pergunta. Há quanto tempo você possui Rick? Ou está dentro dele, ou sei lá o quê? Independentemente da resposta que ele me desse, seria ruim. Não havia boa resposta, mas eu precisava saber. Eu tinha de saber com quem eu me sentara à mesa, com quem minha mãe havia vivido, com quem havia tentado me molestar. Desde o dia que ele se mudou para esta casa, é claro. Eu estava esperando que um ser humano do sexo masculino viesse para cá, e por fim ele veio. Foi um anfitrião bem adequado, uma mente perfeita, pequena e fraca. Bem, acho que concordamos em alguma coisa. Rebobinei rapidamente na cabeça o último ano de minha vida, passando por visões de meu passado. Lembrei-me das noites em que me sentei à mesa com um demônio, das noites em que minha pobre mãe dormiu com um Eca, das noites que ela transou com ele, e lembrei-me das noites que ele tentou entrar em meu quarto para a concepção. Você já tentou fazer coisas indecentes comigo antes? Sim, mas eu estava constrangido dentro da forma humana. Agora não estou mais. Você vem comigo. Ele deu um passo em minha direção. Eu tentei me afastar, mas havia corpos me bloqueando. Afaste-se, disse, desesperadamente, tentando descobrir se poderia mantê-lo longe até chegar à porta da frente. Eu não sabia que velocidade essa coisa se movia, mas as flechas no olho, pescoço e peito não o deteriam, de modo que eu tive que concluir que podia se mover rápido o suficiente para fazer de meu plano uma má ideia. Finn lançou outra flecha, desta vez no abdômen da fera. Tudo que conseguiu foi irritá-lo ainda mais.
Outra flecha partida e jogada no chão, mais sangue negro escorrendo do corpo do demônio. Tony ergueu o machado, que começou a zunir. Ergui Black e puxei o verde com força para mim. Mandei-o para o dente do dragão em minha mão, e ele começou a brilhar verde escuro. Suas armas não podem me matar. Eu sou do mundo de baixo. Vocês são muito fracos. Inopinadamente, Tony saltou para frente, agitando o machado com toda a força. Fê-lo descer em um arco azul brilhante, encaixando-se no ombro do demônio. Ele afundou alguns centímetros e parou, crepidando um pouco e ficando ali. Um olhar de pânico dominou o rosto de Tony, enquanto ele segurava o machado preso no osso da criatura. Ele o puxou uma vez, mas nada aconteceu. Tony, solte, eu gritei. Mas era tarde demais. O demônio rugiu e balançou o braço em um amplo arco, acertando Tony e fazendo-o voar pela sala. Tony bateu em uma poltrona perto da parede oposta e caiu no chão. Meu coração gelou no peito. Quando seus braços e pernas se mexeram, meu coração voltou a bater. Ele não estava morto. Eu não podia perder outro ente querido. Simplesmente não aguentaria. Antes que qualquer outra pessoa se pusesse em perigo por mim, eu tinha de fazer alguma coisa. Decidi fazer o jogo que achei que poderia funcionar. Esse sujeito era do mundo de baixo. Meus poderes eram totalmente do aqui e agora, mas envolviam a energia de todos ali. Todos, até dos demônios. Eu esperava poder me livrar dele sozinha se conseguisse afastá-lo de meus amigos. Tudo bem, disse ao demônio. Eu vou com você. Se você deixar todo mundo ir embora e prometer que não vai machucar meus amigos. Ergueu-se um coro de protestos na sala, até Tony, que lutava para se levantar, e obviamente morria de dor por ter sido arremessado longe. Tentava me mostrar que não concordava com meu plano. Virei-me de lado para olhar para todos os meus amigos, da melhor maneira que pude. Pisquei para eles discretamente, para que o demônio não visse. Eu tenho que ir, para me certificar de que vocês estarão seguros. Meu coração está verde de inveja de todos vocês, de verdade. Verde, verde, verde. Esperava que eles entendessem a dica. Celine deu um passo em direção à besta. Demônio, eu sou um elfo de prata e me recuso, pela força do vento, a permitir que você leve essa criança para o mundo de baixo. Ela estendeu a espada para o peito dele. Esta lâmina foi forjada na montanha, junto ao Mar do Norte. Certamente vai perfurar seu coração, e sei que você tem um em algum lugar. Você não pode ter sacrificado tudo o que tinha quando era uma criatura do aqui e agora. O demônio sorriu para ela, causando-me um arrepio na espinha. Ele caminhou em sua direção, até que a ponta da espada tocou seu peito, exatamente onde achamos que ficava seu coração. Eu conheço você, elfo de prata. Você não comanda o vento, é apenas sua serva, e eu sacrifiquei tudo para estar aqui hoje. Ele deu mais 2 passos para frente, enterrando a espada em seu próprio peito. A lâmina devia ter perfurado seu coração, o que o fez cair de joelhos, mas tudo o que conseguiu foi fazê-lo sorrir ainda mais. O rosto de Celine empalideceu. Torre? Perguntou ela debilmente. O rosto do demônio foi tomado de raiva profunda. Não diga esse nome em minha presença. Rugiu ele, segurando a espada e puxando-a das mãos de Celine, ao forçá-la mais para dentro de si. Então ele se voltou de lado para arrancá-la do peito, jogando-a como uma lança pela sala, cravando-a na parede. O sangue negro escorria da lâmina na tapeçaria favorita de minha mãe, pendurada na parede logo abaixo. A visão era grotesca, especialmente porque a tapeçaria antes de belas flores de primavera agora parecia uma horrível paisagem negra e sangrenta. Mas esse horror era nada comparado ao demônio diante de nós. Foi como se ele ficasse maior e mais cruel. Fosse quem fosse esse Torre, nosso demônio não gostava nem um pouco dele. Ah, Deus! É você! É você, não é? Perguntou Celine, agora claramente maluca por causa do demônio,
mas de uma maneira diferente. Torre, disse ele rudemente. Não existe mais. Saia daqui, elfo de prata, se valoriza sua vida. Lágrimas deslizaram silenciosamente pelo rosto de Celine. Lágrimas de prata. Pelo menos era o que parecia. Talvez fosse apenas o efeito da luz. Não posso fazer isso, Torre, sussurrou ela. Dava para ver que ela estava arrasada. Imaginei se ela pegaria a espada de novo, se tivesse a chance, agora que percebera que o conhecia. De qualquer forma, não importava. Eu iria com ele só para afastá-lo de meus amigos. E então, faria tudo o que pudesse para mandá-lo de volta para o inferno de onde ele saíra. Ele matara minha mãe, com uma violência horrenda. Não precisava ser tão cruel, mas foi. Eu não mostraria misericórdia alguma para esse demônio Torre. Dei um passo em direção a ele para me afastar dos outros, e então joguei uma toalha verde de proteção em volta deles. Envolvi, inclusive, Finn e Tony, que ainda estavam afastados. O único que não consegui envolver foi Tim, claro. O Pestinha ainda estava voando em algum lugar, e eu já não o via fazia algum tempo. Mas ele estava ali, não havia dúvida. Chega de flechas, Finn. É um desperdício. As duas garotas levantaram as mãos para tocar o escudo. Perceberam que estavam presas dentro dele. Ei, o que é isso? Gritou Teresa. Tire-nos daqui. Não podemos ajudá-la daqui de dentro. Olhei por cima do ombro. Esta é a ideia. Ninguém vai mais morrer hoje. Mexi a boca para expressar em palavras silenciosamente para que não ouvissem, exceto o demônio. Felice olhou para mim implorando. Por favor, Jane, não. Você não pode ir sozinha com ele. Você precisa de nós. Voltei-me para o demônio, mas gritei para que ela me ouvisse. Desculpem, mas ele não tem alma ou espírito para vocês sugarem, e tenho certeza que sua energia é venenosa. Não quero que vocês se machuquem por mim. Minha mãe já pagou o preço. Eu estava sufocando de novo, mas prossegui. Ninguém mais vai pagar nada hoje. Exceto eu, talvez. Dei mais um passo em direção ao demônio, cuidadosa e cautelosamente colocando Black na bainha, esperando que ele desconsiderasse minha arma, como desconsiderara as outras. Eu ainda tinha esperança de que Black salvasse o dia. O demônio e eu estávamos a apenas 30 centímetros de distância um do outro. Vamos lá, demônio feioso. Leve-me para a cama, ou perca-me para sempre. O pensamento de um pau de demônio chegando perto da minha coisinha era absolutamente sufocante, mas eu tinha de tentar ser convincente. Engoli a bile que subiu à minha garganta e tentei não vomitar nele. Queimou minha boca do estômago, fazendo-me lembrar do quanto eu odiava até mesmo um pouco de dor. Sabia que as chances de sair dessa sem sofrer mais eram quase nulas, mas tudo bem, desde que eu sobrevivesse. Ou pelo menos o banisse para sempre. Se eu tivesse que morrer também, bem, seria uma merda, mas pelo menos sabia que Tony me guiaria para o lugar certo e que minha mãe estaria me esperando. Isso me fez sentir um pouco melhor. Mas ela havia sido uma mãe de merda na Terra, mas eu podia apostar que seria incrível no mundo de cima. E depois havia também o fato de que Chase acabaria por lá, talvez mais cedo ou mais tarde. O demônio estendeu sua mão nojenta, coberta de sangue das feridas do pescoço e do peito que haviam escorrido. Estendi a mão para pegar a dele, enquanto meus amigos me enviavam um coro de advertências raivosas e pedidos temerosos. Ignorei-os e saí da sala, conduzida pelo monstro que queria ser meu amante demônio.